A paz do Senhor Jesus para a igreja, bom dia. Vamos estar dando início a mais uma EBD nesta manhã. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesse momento nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor. Mais um dia que o Senhor nos fez e por isso, Senhor, estamos alegres, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Pai. Toma os nossos corações nesta manhã, Senhor da glória, visita cada lar, cada família. Prepara-nos, Senhor, para aprendermos mais de Ti e recebermos nesta manhã o Teu louvor. Recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá no Salmo 150, do 1 ao 6. A verdade prática está louvor e adoração, dever de todos. E o texto áureo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Voltamos lá. Hoje nós vamos falar o conteúdo do bom louvor. Mas não só o louvor, música, melodia, mas o conteúdo do louvor, todo o nosso ser. O que nosso ser precisa ter para podermos dar o melhor louvor ao nosso Senhor, a música em si também, tudo. Vamos falar de tudo. Um bom louvor exige boa educação. Deve possuir uma mensagem cristocêntrica, Cristo como centro, e não antropocêntrica, o homem como centro. O dever deve ser na vertical, do homem para Deus, e não na horizontal, do homem para o homem. Deve passar uma mensagem de gratidão, de fé, esperança e uma busca constante ao nosso Deus. O louvor não deve ser para desabafar, não deve ser para insultar e nem afrontar, lembrando que a nossa luta não é carnal, não são com pessoas, a nossa luta é espiritual. Efésios 6 está lá, fala da armadura, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes para resistir no dia mal. Que o maior inimigo da nossa vida é Satanás, certo? Então, nestes louvores onde tem desabafo, insulto, afronta, com certeza não há inspiração divina. Somos nova criatura. Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, somos nova criatura, Não podemos mais usar das práticas antigas, das coisas antigas que falávamos, da forma que a gente usava para insultar, não. A gente foi feito para adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. E quando nós fazemos ao nosso próximo, e o nosso próximo muitas das vezes não é aquele que está tão próximo, Então, devemos sim louvar e engrandecer a Deus. O louvor tem que ser para Deus, certo? Então, vamos lá. Filipenses 4:4. Vamos passear um pouquinho. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar-se, estar feliz, alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus e aleluias. E porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Então, vamos lá. São esses itens que devem ter, num louvor. E Provérbios 24:17. Provérbios. Vamos desmarcar os demais. 24:17 diz assim: quando cair o teu inimigo, não se alegres, nem quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Aleluias. Então, quando você ver alguém que é, entre aspas, teu inimigo, tropeçar, cair, não se alegre, pelo contrário, chorai, Porque foi para isso que nós fomos criados, foi para estender a mão, para servir como ponte e não para tirar a mão.
Glória a Deus. Então, vamos lá também. Aí, primeiro aqui. Um bom louvor exige boa doutrina, coerência. Doutrina, coerência, estudo da palavra nós temos todos os dias, glória a Deus. Todas as sextas-feiras a gente tem o ensino da palavra e todos os dias, constantemente, nós devemos buscar aprender cada dia mais da palavra. Lembra que nós falamos, né, na aula passada, tão quanto saber falar, pregar, é também a colocar tudo isso que nós aprendemos nos louvores. Deve conter a mesma mensagem pregada no púlpito, lembrando que devemos nos apresentar como obreiros aprovados. Vamos lá, palavra bem conhecida, 2 Timóteo 2,15, que a gente está falando desde o início, né, do mês. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Está aqui o nosso manual. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. Então, tudo aquilo que está fora dele, né, não tem louvor nenhum. Por isso, temos que buscar sempre o conhecimento da palavra. Nós glorificamos a Deus porque nós somos crentes que estamos cada dia mais aprendendo, cada um de nós, né? Ninguém sabe muito que não possa aprender. Gosto muito dessa. Ninguém sabe tanto que não possa aprender mais e ninguém sabe menos que não possa acrescentar mais um pouquinho. É algo assim, né? Amém? Ah, não. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e também ninguém sabe tanto que não possa ensinar, certo? O mesmo que é exigido ao que prega e ensina também faz-se necessário aos que louvam. Aí vamos lá para Atos 17:11. Atos 17:11. Como nós devemos ser, como os crentes de Bereia. Quando Paulo ali, né, o título diz assim, Paulo em Tessalônica e em Bereia. Aí ele vai falando de todo o percurso dele lá, e ali no versículo 17:11 diz assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando-as cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim. Ou seja, os crentes lá, os bereanos, né? Eles não ficaram só ouvindo, eles foram lá se certificar que aquilo era verdadeiro. Então, assim nós devemos ser. Por isso que a gente fala, seja crente bereano, que vai lá olhar as escrituras, certo? Então, vamos lá. Aí, eu separei aqui alguns versículos, hoje a gente vai passear bastante, porque a gente vai falar até de um louvor, que a gente costuma muito louvar. Vamos lá para Jeremias 48:10. Jeremias 48. Jeremias 48:10 diz assim. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Sabemos que aqui foi uma profecia contra Moabe, né? Vai lá ler todo o contexto. Mas fala também que ali foi dada uma ordem pela boca, né, de Jeremias, e era para ser cumprido, então deveria ser feito. E aqui diz, é dirigido aos responsáveis pela destruição de Moabe, conforme está aqui no contexto da palavra. Mas também separamos lá nesse mesmo contexto Romanos, vamos lá em Romanos 12, do 18 ao 19, que diz assim, 18 e 19. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, a gente pegou esses dois versículos aqui, onde um dizia: maldito o homem que faz a obra fraudulentamente. A gente sabe que lá falava de espada, de luta, de guerra. Ah, Jesus está mandando matar. Não é isso, né? Tem que pegar todo o contexto. Não adianta pegar versículos isolados e inserir num louvor, porque aí acontece mesmo da gente estar louvando e insultando e afrontando e falando que vai matar, que vai acontecer. E não fomos feitos para isso. Acabamos de ler aqui. O Senhor fala: não vos, se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha, né? Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, nós temos apenas que louvar e adorar e engrandecer o santo nome do Senhor, porque Ele vê tudo, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. O poder é dEle, o saber é dEle e o ver estar é dEle. Tudo está no controle dEle, nada passa desapercebido. Então não adianta a gente querer fazer com as nossas próprias forças, na força do nosso braço, né? Tá lá em Jeremias também 17 que fala, né? Não vá com a força do seu braço, maldito homem que confia na força do seu próprio braço. Seja dependente de Deus. Glória a Deus e aleluia. Continuamos. Vamos também coloquei aqui em Romanos 12, 18 ao 19, lembrando que nós temos uma missão, né? Quando nós lemos esses versículos, nós temos uma missão, que é o que? Misericórdia e amor. Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso e Ele é juiz. Então, Ele sabe julgar, nós não sabemos julgar. Né? Quando nós falamos assim, não julgueis, não é dizer assim, vou deixar a pessoa ficar no pecado. Não é isso. É porque nós, seres humanos, meros mortais, não sabemos julgar. O julgamento ideal, né? Lembra quando Davi fala, prefiro cair na mão do Senhor. Porque ele sabia que o Senhor sabia julgar. O homem não sabe julgar. Certo? Nós estamos para, como foi falar, nós temos a missão de misericórdia e amor e falar da palavra. Foi dito até no estudo sexta-feira, né? Que somos embaixadores de Cristo. Então, devemos sim conhecer a palavra, mostrar o caminho para aquele que ainda não conhece a palavra ou que um dia esteve na presença do Senhor e hoje encontra-se lá fora. Nossa missão como igreja é essa, certo? Então, se a gente pegar esses louvores e ficar usando para insultar, não vai ser assim que a gente vai ensinar, ok? Vamos lá. Colossenses 3,16. Vamos passear bastante. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Entendeu aqui todo o contexto? Né? Para quê, por quê, e quando, onde, fala tudo aqui. Encha-se, né? Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo, ela não fere. A palavra de Cristo dita no momento certo, na hora certa, guiada pelo Espírito Santo, com certeza, ela entra como remédio. Ainda que ela seja amarga, ela entra como remédio. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios 14, 40. Tudo isso é um contexto do nosso louvor, quando nós estivermos adorando, louvando, engrandecendo a Deus com as nossas atitudes, com o nosso ser, com as músicas, o que deve ter no contexto. 1 Coríntios 14, 40 diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
Espírito Santo é ordeiro, o Senhor é ordeiro. Tudo tem começo, tem meio e tem um fim. Nada pode atropelar uma coisa ou outra. Tudo tem que pegar, saber, contextualizar, não pode ser coisas soltas, né? Atitudes soltas. Então, mas faça-se tudo decentemente, com ordem. Glória a Deus, aleluias. Tudo isso está no contexto dos louvores. Amém? Aí eu peguei um louvor que a gente costuma muito louvar, e por causa de uma palavrinha que está faltando ali na letra do louvor, ou talvez na hora que nós cantemos, né, que nós estamos ali louvando, faz uma diferença imensa. Vamos lá em Jeremias 23, 23. Tem muitos outros, mas nós não estamos aqui para falar de louvores, né? Nós estamos aqui para falar do louvor individual de cada um tem que dar ao Senhor. Temos que ser conhecedores, buscar aprender cada dia mais da palavra do Senhor para não pecar, né? Lembra lá, Davi fala ao salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente vê algo de errado, a gente tem a palavra no coração, imediatamente o Espírito Santo alerta e imediatamente nós nos centramos, nos corrigimos. Glória a Deus. Então vamos lá. Jeremias 23, 23 fala assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Amém? Então vou repetir o versículo. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Coisa linda, né? O Senhor está te perguntando nesta manhã. Me perguntando e te perguntando nesta manhã. Sou eu apenas Deus de perto, que cuido só quando estou perto, só quando você está perto, só quando você não. Independente da circunstância, Deus está cuidando de mim e de ti e dos nossos. Amém? Então, aí no louvor fala assim, nós louvamos assim: és Deus de perto e não de longe. Olha a incoerência. Nunca mudastes, tu és fiel. Se ele é Deus de perto e não de longe, como ele é nunca mudaste e tu é, é a palavrinha, é o também, é a colocação. És Deus de perto, também de longe. O Senhor está perto, o Senhor está longe. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente e o Senhor é onisciente. O Senhor está, pode e sabe todas as coisas no mesmo momento. Glória a Deus. Então, às vezes, a gente passa desapercebido, até na hora que a gente está louvando, né? A gente vê até aí algumas pessoas que fazem, tipo, memes, piadas, né? Dos louvores. Jó, né? Como pode assim adorar dos seus maridos? É coisa que vai no momento que a gente está e passa. Então, por isso nós... Aí vamos louvar para uma pessoa que chegou lá na igreja, não tem conhecimento nenhum de palavra, ela vai ficar sem entender, né? A incoerência. Então, é necessário ter atenção para as letras dos louvores, para ver se estão no contexto da palavra de Deus, estão com o sentido na palavra de Deus, certo? Hoje, mais do que nunca, devemos ficar atentos, pois há uma mensagem pregada, cantada de prosperidade. Lembrando que o louvor, música / melodia, deve conter a mensagem da cruz, né? Os hinos da harpa. São hinos assim que são super inspirados, que não envelhecem, passam-se anos e anos e anos e tem uma mensagem que nos renova todos os dias, né? Como a gente costuma falar, que não é a palavra do Senhor que se renova todos os dias. A palavra do Senhor, ela não muda, ela está ali, mas ela nos renova. Somos nós que somos renovados todos os dias. Todos os dias o Senhor manda uma porção. Lembra lá do maná do céu? Todo dia ele manda. Você precisou, ele manda. Lembra da dinâmica da semana passada? Enquanto você adora, bênçãos são geradas e vão sendo derramadas
lá do céu para nós, dos altos céus. Glória a Deus. Aí, da mensagem da cruz, a gente lembra, né? Rude cruz se erigiu dela um dia. Amém? Então, a mensagem da cruz. Cruz é Cristo. Tem que ser cristocêntrica. Um bom louvor exige reverência. Hoje nós temos tido muita dificuldade com essas palavras, né? Eu separei aqui, como a gente leu lá primeiro, educação. Tá difícil. Doutrina, reverência. São 3 coisinhas, 3 itens que precisam estar juntos, que fazem toda a diferença. E educação, a gente tem visto uma geração que tá bem sem educação, né? Educação no sentido total, educação escolar, educação no se portar, tá? É bem diferente e a gente não é tão velho assim, mas temos visto muitas mudanças, coisas que a gente não via antigamente, achava horrível quando a gente escutava ou alguém fazia, ou um mais velho vinha e falava e a gente acatava, né? E hoje não tem essas coisas, educação, doutrina e reverência. Olha a importância que nós temos ao louvar e adorar o nome do Senhor, passar isso. Educação, doutrina e reverência. Glória a Deus. A falta da mesma, hoje em dia, é como um vírus. Vamos lá, o vírus aí. Vamos falar do vírus de novo. Ele vem devastando, né? E como todo vírus precisa de um antídoto. A gente está aí à espera, né, desse antídoto que é a vacina. E qual é o antídoto para ter boa educação, uma boa doutrina e uma boa reverência? Conhecimento. Aí muitos vão falar, conhecimentos seculares, muito bom, muito bom. Porém, há um conhecimento melhor ainda, né, que é o conhecimento do ensinamento bíblico. A palavra de Deus, que é o manual de vida, de fé, de prática, tá tudo aqui que você precisa. João 8,32 fala, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Então, quanto mais a gente se achega a Ele, mais temos conhecimento, mais temos educação, mais teremos doutrina e mais teremos reverência. E mais teremos muitas outras coisas que não são prosperidade, bem material, são itens que a gente nem precisa correr atrás, porque é automático. Quando você começa a trilhar o caminho com Cristo, tem muitas dificuldades, porque a palavra de Deus ela não nos engana. Ela diz que no mundo teremos aflições, mas que nós teremos bom ânimo para que nós possamos vencer o mundo, porque Cristo venceu o mundo. E quando nós passamos a andar com Cristo, permitir que Cristo, lembra lá da batalha de Josafá, colocou os cantores, os músicos à frente da batalha, as espadas vieram depois, né? Então, recolocar Cristo à frente de tudo e a vitória é certa em nome de Jesus. Porque de nós mesmos nada podemos, nada fazemos. Se for por nós mesmos, a gente nem estaria mais aqui, nem falaria mais, não teria mais fôlego de vida, seria uma folha seca voando para lá e para cá, sem rumo. Glória a Deus. Mas quando estamos em Cristo, nós temos direcionamento, nós temos posicionamento, nós temos educação e doutrina, reverência, paz, né? Nós conseguimos ter amor, mesmo naqueles momentos mais difíceis, quando somos feridos. Não precisamos insultar ninguém, porque Cristo está à nossa frente. Então, a gente até fala, né? A palavra de Deus mesmo fala que não se preocupe, porque não é com você a luta, né? A luta é porque você serve a Cristo. Cristo está na sua frente, então a luta é com Cristo. Então, deixa que Ele tenha cuidado de cada um de nós. Vamos lá. Seja um individual, adorador, constante e sempre abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios, vamos lá, sempre propositalmente, hoje a gente está visitando todas as referências. Por quê? Se nós citamos que precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ir lá checar, lembra lá de Atos, né?
lá os bereanos, 17:11. Então, vamos lá. Cadê? 15:58, que é um versículo que a gente gosta muito, está sempre usando. Mas vamos lá, para não errarmos. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, falaremos de novo que o nosso galardão, nosso trabalho não é vão no Senhor. Não queira que o homem, né, venha o reconhecimento humano. Se vier, muito bom, quem não gosta. Mas o maior reconhecimento tem que vir do Senhor, porque é para Ele, né? A gente falou até em uma das aulas que nós devemos servir e não ser visto, nós devemos admirar, porém não tietar, né? Não idolatrar, porque Deus não se agrada disso. Vamos lá. E juntos, unidos, somos um exército de adoradores, né? Um exército de adoradores, um exército de embaixadores, como foi dito na aula passada, na sexta-feira, pelo pastor. Um exército junto, num só propósito, numa só fé, numa só esperança. Vamos lá, lembrando do Salmo da Laurinha. Laurinha gosta desse Salmo. Salmo 133. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hérmon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, aonde há união, aonde há o mesmo pensamento, aonde as pedras de encaixe se encaixam, há vida, há bênçãos, são derramadas, glória a Deus e aleluias. Voltamos lá mais um pouquinho na aula anterior, quando nós falamos que todos eles cantaram, louvaram unanimemente, todos juntinhos, né? Aqueles sons, aquelas trombetas, as músicas, os louvores, tudo para a glória de Deus. Estamos finalizando. Na alegria ou na tristeza, louve, adore, ore, jejue. Isso sim abala o inferno. Não é insultando o outro, não é caluniando, rindo do outro, não é afrontando, não é. Isso aqui, ó, é que faz o inferno ser abalado, louvando, adorando, orando e jejuando. Vamos lá para Romanos 8:31. Palavra bem conhecida. Romanos 8:31. Que nos fala assim o título. Que eu estou na página errada. Romanos 8:31 é o cântico de vitória. Deus é por nós. Nós vamos ler ele todo, certo? Que diremos, pois, a estas coisas? É uma pergunta. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quer louvar e adorar o Senhor? Pega esse cântico de vitória aqui, mas não afrontando, falando, louvando ou dizendo, olha, quem me justifica é Deus. Não é isso que está aqui na palavra. Sim, ele nos justifica, mas nem por isso nós vamos usar isso para afrontar e falar para o próximo. Porque quando o nosso próximo está vindo também para falar conosco, assim nós cremos que para tudo há um momento certo. Eclesiastes, 3 fala do tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. Vamos lá lembrar dos amigos de Jó, que a gente sempre fala. Os amigos de Jó, naquele primeiro momento, quando houve toda a situação lá no livro, no primeiro e segundo capítulo de Jó, no terceiro capítulo, eles chegam, eles veem aquele estado miserável em que Jó estava, né? Sofrido, de muita perda, muita dor. E ali eles sentiram a dor de Jó. Sentaram ali, se condoeram com ele, né? E ali ficou. Passado um pouco, mais lá na frente, eles começaram a dialogar, né? E Jó ali, só escutando. E a ponto de todos acharem que Jó estava passando por tudo aquilo ali por conta do pecado. E não foi por conta do pecado. O próprio Senhor testemunhou de Jó para Satanás. Aleluia, glória a Deus. Então, antes de falarmos, né, o Senhor ele tem falado muito a respeito disso. Antes de falarmos qualquer coisa, procure sentir a dor do seu próximo. Quando nós falamos, batemos na tecla de que nós não devemos julgar, não é dizer que a igreja não tem que julgar, não é isso. É dizer que há um momento certo de falar. Deus prepara tudo, prepara a pessoa certa, prepara o momento certo, prepara o louvor certo, tudo o Senhor prepara para o momento certo, para falar. E aquilo ali entra como bálsamo, como refrigério, porque a gente sabe, na palavra do Senhor vem dizendo que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem, não acrescentam dores. E quando fala de bênçãos, muita gente vai falar de dinheiro, carro, casa, nada disso. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas melhor mesmo é ter bálsamo. É como um bálsamo de Gileade, que vem como refrigério, né? Então, antes de admoestar, de julgar, sinta a dor do seu próximo. Como ali no primeiro momento aqueles amigos sentiram a dor. E isso, quando eles fizeram aquilo ali, eles estavam no coração, Deus estava vendo o coração deles. Então, havia louvor e adoração para Deus, porque eles sentiram a dor do próximo. Mas aí, quando eles chegaram lá na frente, começaram a falar, Jó, você tá assim porque você errou, você passou por isso. E não é isso. Não foi isso. Vamos lá, todos conhecemos a história de Jó, né? Há um momento que ele fala, maldito até o dia que eu nasci. Era melhor que eu tivesse sido abortado, né? Mas em momento nenhum ele colocou a culpa. Ele sempre adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque aí, se ele não tivesse nascido, tivesse sido um bebê que não vingou, né? Um feto, um embrião que não vingou, ele não passaria por aquilo ali, não conheceria. Mas em tudo que o nome do Senhor estivesse sendo glorificado. Então, Jó adorou o tempo todo, mesmo escutando, mesmo sofrendo todas as coisas. Lá no 19:25 a gente sabe muito bem que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive ali. Olha, imagina, gente, a pessoa só com a pele do dente, né? Que estava ali intacto, mau cheiro, dor, ninguém querendo chegar perto de você, as pessoas com nojo de você, né?
E ali ele, somente com aquela pele, lá no capítulo vai falando, somente a pele do dente era a única coisa que restava ali ainda, mas o mau cheiro, da boca dele saía mau cheiro. É um homem que tinha todas as possibilidades, perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua confiança, não perdeu a sua esperança, e ele declarou, diante de tudo aquilo, ainda falou, né? Antes, tomara Deus que fosse escrito, tomara que fosse escritas as minhas palavras, e hoje estão aí escritas para edificação da nossa fé, glória a Deus, aleluias. E ali ele fala, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará a um momento certo. Amém? Então, continuamos. O Salmo 96 fala do louvor e temor ao Senhor. Vamos lá no Salmo 96. Salmo 96 fala assim: convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Nós não vamos ler ele todo, porque a gente já leu nas últimas aulas, mas só para reforçar aqui o primeiro. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações e a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor a glória e a força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrei nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Glória a Deus e aleluia. E é assim que nós devemos fazer, né? Ali fala, cantai louvores ao Senhor, bendizer seu santo nome, glorifica a Ele, exalte a Ele, porque Ele é digno. E fala do tremor, né? E a palavra de Deus diz que diante, até o inimigo, até os demônios temem e tremem diante do nosso Deus. A gente tem vários exemplos disso na palavra do Senhor. Aí também separamos aqui o Salmo 20 e o Salmo 21, que fala, o Salmo 20 ele fala, é um salmo que fala durante, né, uma guerra, havia uma guerra. O salmista ele estava em guerra e ele foi louvando, falando, né, não para cantar, mas vamos lá ler, ele dando a honra, falando a oração pelo rei na guerra. Então, ali no meio de uma guerra, ele orou ao Senhor e pediu, Senhor, ouça o Senhor no dia da nossa angústia. E aí vem depois um outro salmo. E salmos, eles são cânticos, né? E ali, eu fico imaginando louvando salmos. 21 que fala, né? Davi louva a Deus pela vitória. Ou seja, ele estava em salmos antes da guerra, durante a guerra, e teve o salmo para depois da guerra. Glória a Deus. O Salmo 35, 13. 35, 13. Fala assim. 35, 13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. E aqui nós separamos assim, ó. O Salmo 96 que a gente leu fala do louvor e temor ao Senhor. Os Salmos 20 e 21 fala de antes, durante e depois da guerra. E o Salmo 35, 13 fala de disciplina pessoal. Ali o salmista está falando, nesse período, nesse momento. Mas quanto a mim, falando, né, dele, quando estava enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então, é uma disciplina pessoal. E agora também vamos lá no Salmo 51, 17, que fala do sacrifício, né, que são itens de adoração. 51, 17, que fala assim.
Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então é o sacrifício que o Senhor se agrada. Não adianta nós fazermos tudo da boca para fora se o nosso coração não estiver envolvido com tudo isso. Então vamos finalizando. Quando Moisés falou do mesmo Deus, quando Moisés falou do amoroso Deus, os hebreus se curvaram em adoração. Está lá em Êxodo 4:31. Vamos lá, checar. Aleluia. 4:31. Diz assim. A minha Bíblia está despencando, gente. 4:31 diz assim: E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então aquele povo creu que Deus estava ali vendo toda a aflição, que nada estava passando desapercebido pelo Senhor. Glória a Deus. Porém, vieram as provas e as pressões, e eles murmuravam e se rebelaram. Logo, entendemos que a adoração deles era superficial. Era só por aquele momento que eles estavam, vendo. Não partia de um coração adorador. O propósito de Deus no deserto foi aperfeiçoar a verdadeira adoração, que se baseia na realidade de Deus, não nas circunstâncias. Seja fiel, aí nós botamos aqui, seja fiel no pouco, né? Vamos lá, Mateus. Leiam todo o contexto para saber, para entender. A gente sempre fala, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Aí a gente vai lá para a parábola. Mateus, aqui separadinho. Mateus 25. O 23 diz assim. Vamos lá. 25, 23. Disse-lhe o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Peraí, é mais um pouquinho antes. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Não vamos ler tudo porque é bem extenso, mas depois a igreja leia. 23 mesmo. Vamos lá. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí vem o decorrer de todas as histórias, né? De cada um ali, o Senhor falando, mas nós separamos esse daqui. Sobre o muito te colocarei. Qual é o muito, né? Que nós esperamos ser colocados lá naquele grande dia. Para nós, a maior importância hoje, nós devemos louvar e adorar o santo nome do Senhor pela salvação. Esse é o item principal. Para que cheguemos naquele grande dia, louvemos e adoremos ao nosso nome, ao santo nome do Senhor. E ele diga: entrai, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É o céu, é o reino de Deus, é o muito que nós esperamos. É isso, né? Que nós estamos aí caminhando, perseverando em orações, em jejum, em conhecimento da palavra de Deus, em intimidade com o nosso Senhor. É para não, como a gente fala, né? Como se falasse assim, nadar e morrer na praia, na beira da praia. Não, então siga em frente, persevere. Não olhe para as circunstâncias, não adore a Deus somente em circunstâncias legais, confortáveis. Não, vão vir circunstâncias apertadas, vão vir circunstâncias, né? O Senhor lhe fala que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, nesta manhã, né, finalizando aqui esse mês, essa lição,
Eu deixo para que a igreja possa estar lendo também o Salmo 84. Nós separamos alguns louvores, porque achávamos que seria aula presencial, mas o louvor que a gente iria finalizar é Te Adorarei, né? Que ali a gente vê que o compositor ele fala por que adorar. Te adorarei, aí vai falando, por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, te adorarei. Aí ela vai falando, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a sua unção, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar lá no céu, o grande porvir, te adorarei. Glória a Deus. Então vamos finalizar aqui. Espero que o Espírito Santo possa palestrar com cada um melhor, né? Cada um, nós não separamos para ficar falando louvor A, louvor B. Foi o que a gente falou desde o início, examine-se, pois, cada um a si mesmo. E há um tempo, né? Claro que não vamos botar o tempo como desculpa, não, porque também precisamos ter atitudes. Precisamos dar um primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, o Senhor conhece o nosso coração, Ele põe circunstâncias que vão te ajudando a não mais fazer, a voltar às práticas antigas ou sair das práticas antigas. Então, tudo é junto, nunca, sozinho a gente não consegue nada. Tudo é necessário ter a presença do Espírito Santo de Deus. Peça a Ele ajuda, né? Senhor, não consigo. Senhor, não posso. Senhor, não dá. Porque com certeza Ele vai enviar socorro, porque a palavra de Deus diz, né, no Salmo 46, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E muitas das vezes, algumas coisas que a gente não quer mais fazer, nos traz angústia, né? Nos traz a angústia. Então, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça a Ele, Senhor, eu não consigo. Senhor, unge os meus ouvidos, Senhor, unge os meus olhos, Senhor, unge a minha mente, Senhor, unge todo o meu ser, para que eu possa não mais ouvir aquilo que eu queria ouvir, aquilo que eu gosto de ouvir. Senhor, me dá sabedoria para não praticar mais aquilo que eu praticava. Senhor, me ajuda a não mais fazer aquilo conforme eu fazia. Então, para que você possa dar possa dar um bom louvor e uma boa adoração ao meu Senhor, ao nosso Senhor, nós precisamos de ajuda. E a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? E como igreja, nós precisamos ser cada dia mais, enchermos da presença do Senhor para que nós possamos ajudar aqueles que ainda estão fora do aprisco. Porque até no estudo, né, de sexta-feira, o pastor falou que da tribulação, né, dessa forma que estamos, não vamos suportar, vai ser complicado, vai ser muito difícil, vai ser muito doído. Precisamos nos unir em oração, em adoração. Precisamos buscar ter intimidade com o nosso Senhor. Amém? Precisamos ser igreja. O Senhor, Ele nos chamou para ser igreja. Igreja, aonde você estiver, seja igreja de Cristo. Admoeste, se o Senhor falar para você admoestar. Julgue, se o Senhor falar para você julgar. O Senhor, Ele tem falado isso para mim, né? Vou falar de mim, tá? Raquel, abra sua boca se eu falar para você abrir. Nunca da sua vontade própria, porque depois que saiu, palavras matam e não tem como voltar atrás. Palavras muitas das vezes matam mais do que um tapa, né? Eu lembro quando a gente era criança, a gente falava, melhor bater logo do que ficar falando. Então, peça direção ao Senhor sempre. Assim eu aprendi muito, tenho que aprender muito mais. Estou buscando aprender cada dia mais até chegar naquele grande dia, né? Sempre há espaço para o conhecimento. O conhecimento, ele não toma espaço. Então, façamos o melhor para Deus. Façamos o melhor para o nosso próximo, porque quando nós estamos fazendo para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. Amém? Louve ao Senhor com todo o teu ser. Né? A musiquinha das crianças que faz.
Dai louvor com todo ser a Cristo, dai louvor. Com as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com tudo. Dai louvor. Amém? Vamos encerrar então, orando. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade nesta manhã. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo mais de Ti, Pai. Te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Senhor, sobre as nossas famílias, Pai. Visita aqueles que estão perto, Senhor, visita aqueles que estão longe nessa hora, Pai. Seja, Senhor, com cada um, na sua dificuldade, meu Senhor. Enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor da glória. Porque como a Tua palavra disse, Senhor, que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe. Aleluias. E nós sabemos que aonde a nossa mão não alcança, Senhor, o Senhor alcança, Pai. Visita cada um nesta manhã e nos ajuda cada dia mais a sermos igreja. Igreja que te adora, igreja que te ama, igreja que te louva, igreja que te engrandece, Senhor da glória. Muito obrigada por tudo. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Até então mais tarde, próximo mês aí nós vamos estudar primícias, certo? Muito obrigada e desculpem qualquer coisa.